Os Papas da Igreja Católica. Os Papas do século VIII ao IX. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Continuaremos com a série dos Papas da Igreja Católica. Falaremos sobre os Papas de Zacarias a Valentino. Vamos para o vídeo. O período compreendido entre os papados de Zacarias, 741 a 752, e Valentino, 827, foi marcado por profundas mudanças políticas e religiosas na Europa. A Igreja Católica consolidou sua autoridade, estabelecendo alianças estratégicas com os francos e rompendo, gradativamente, os laços com o Império Bizantino. O surgimento do poder temporal dos papas, com a criação dos estados pontifícios, e o fortalecimento do papel do papado na Europa Ocidental, definiram esse período como um dos mais importantes da história da Igreja. A seguir, exploraremos a vida e as contribuições dos papas dessa era. 91º, Papa Zacarias, 741 a 752. O último Papa a receber confirmação do Império Bizantino, antes do papado se tornar independente, estabeleceu uma forte aliança com os reis francos, principalmente com Pepino, o Breve, que mais tarde se tornaria rei dos francos, com apoio do papado. Encerrou o domínio lombardo sobre a Itália, evitando um ataque iminente a Roma, através de negociações diplomáticas. Reformou a administração eclesiástica e incentivou a tradução de textos gregos para o latim. Papa Zacarias era natural da Calábria, Itália. Zacarias nasceu de uma família grega, e o seu pai, segundo o Liber Pontificalis, chamava-se Polichronius. Muito provavelmente Zacarias foi diácono da Igreja Romana, e, como tal, assinou os decretos do Concílio Romano de 732. Foi eleito em 10 de dezembro de 741, num período caracterizado pela hostilidade do Império Bizantino e dos Lombardos contra o Ducado Romano, pôs em risco a sua vida, ao lutar contra os Lombardos, cujo rei devolveu à Igreja as terras que havia tomado. Favoreceu a evangelização da Germânia por São Bonifácio, e colaborou na primeira reforma da Igreja Franca, com o apoio de Pepino o Breve, cuja coroação como rei dos francos aprovou. Esta foi a primeira investida de um soberano por parte de um pontífice. Soube que mercadores de Veneza traficavam escravos cristãos para os mouros, pelo que os comprou de volta, dando-lhes a liberdade. Faleceu em 22 de março de 752. 92º, Papa Estevão II, ou terceiro, 752 a 757. Estevão II, ou Estevão III, segundo outra numeração, foi o pontífice romano, de 752 até sua morte em 757. Estevão II foi eleito em 26 de março de 752, 12 dias após a morte do Papa Zacarias. Fora eleito antes um sacerdote romano, também chamado Estevão, que, porém, faleceu 3 dias depois, sem haver sido consagrado, não sendo, por isso, considerado Papa. Estevão II era romano, filho de Constantino, que era um simples trabalhador de olaria, mas que, em sua sabedoria, soube proporcionar aos filhos, 13 ao todo, incluindo o seu sucessor, o Papa Paulo I, uma educação que jamais teve. Órfão desde jovem, foi educado, com seu irmão, na escola patriarcal de Latrão. Ânimo adaptado a grandes empresas, iniciou para Roma um novo período. Astolfo, rei lombardo, havia expulsado do norte os exércitos bizantinos. De posse da grande Ravenna, cobiçava Roma. O Papa recorreu a Constantinopla, mas não obteve ajuda. Astolfo sitiou Roma. O Papa Estevão realizou então uma solene procissão, que acompanhou de pés descalços, e com a cabeça coberta de cinzas, levando uma grande cruz, da qual pendiam os tratados de paz violados por Astolfo. Assim mesmo o ambicioso rei ameaçou passar a fio de espada todos os romanos. Estevão recorreu a Pepino, rei dos francos, o qual desceu com um grande exército, libertou Roma, sitiou Astolfo em Pavia, e lhe tirou Ravenna com outras cidades ex-bizantinas, entregando-as ao Papa, para sua independência política. Tratado de Chieri. Foi a confirmação do poder temporal dos papas, ou os estados pontifícios. Roma, que os pontífices haviam conservado contra a cobiça dos bárbaros, ficou sendo, sem contestação, a cidade pontifícia. Curiosa foi uma carta que o Papa Estevão escreveu como se São Pedro a tivesse escrito, dirigindo ao rei Pepino,
O Papa Estevão morreu em 24 de abril de 757 vítima de uma grave enfermidade reumática, que o paralisou completamente por 2 dias. 93º, Papa Paulo I, 757 a 767. Manteve a aliança com os francos, e protegeu os estados pontifícios da ameaça lombarda. Fortaleceu o culto das relíquias, transferindo várias delas para Roma, como forma de reafirmar a importância espiritual da cidade. Enfrentou resistência interna de facções pró-bizantinas, que ainda desejavam manter laços com Constantinopla. São Paulo I foi o Papa, entre 29 de maio de 757 e 28 de junho de 767, e irmão do Papa Estevão II. Outro caso encontraremos entre os irmãos Bento VIII e João XIX. Paulo I era romano, filho de Constantino, que era um simples trabalhador de olaria, mas que, em sua sabedoria, soube proporcionar aos filhos 13 ao todo uma educação que jamais teve. Órfão desde tenra idade, foi educado, como seu irmão, na escola patriarcal de Latrão. Através de um acordo com Desidério, rei dos Lombardos, conseguiu manter os estados papais. Salvou relíquias das catacumbas e combateu o iconoclasmo, abrigando os monges do Oriente que eram perseguidos pelos iconoclastas. Eleito Papa, Paulo I escreveu logo ao rei Pepino, dos francos, comunicando sua nomeação por unânime escolha do povo. Pepino respondeu com palavras encomiásticas, e lhe enviou um cacho de cabelos de sua filhinha Gisela, irmã do futuro Carlos Magno, pedindo ao Papa que aceitasse ser padrinho da pequena princesa. Os duques e condes romanos acolheram com entusiasmo a proteção do rei franco, que de longe os deixava tranquilos, sob o governo pontifício, e lhes dava garantias contra a barbárie dos lombardos. O novo rei destes, Desidério, saqueava as cidades e os campos. Somados aos ataques bizantinos, a devastação foi enorme. Paulo I deu provas de grande habilidade e muita paciência, conseguindo abrandar Desidério. O grego de nome Constantino V, destruidor de imagens, espalhava boatos de terríveis esquadras e exércitos que estava preparando para ocupar Roma. Paulo I celebrizou-se por sua caridade sem alarde. Visitava à noite os cárceres, libertando, com seu direito de indulto, os condenados à morte. Fazia pagar às escondidas os débitos dos que jaziam presos por insolvência, e colocar víveres e roupas à porta das casas dos pobres. Em 761, fundou com monges gregos o convento de São Silvestre, ainda hoje existente no local dos antigos e famosos Jardins de Lúculo. Terminou a capela de Santa Petronila, erroneamente tida como filha de São Pedro, iniciada por seu irmão, e chamada Capela dos Reis Francos. São Paulo I morreu santamente em 28 de junho de 767, e por isso é venerado santo no mesmo dia de sua morte. 94º, Papa Estevão III, ou IV 768 a 772. Eleito após um período turbulento de disputas internas pelo papado, combateu a influência dos lombardos na igreja, reforçando os laços com os francos. Convocou um sínodo para condenar a eleição ilegal do antipapa Constantino II, que havia tomado o trono papal, com apoio de uma facção romana. Fortaleceu o poder do papado sobre os estados pontifícios. O Papa Estevão III nasceu na Sicília, por volta do ano de 723. Com 44 anos, em 7 de agosto de 768, foi eleito o Papa, sucedendo São Paulo I, ainda tendo sido precedido por 2 antipapas, o leigo Constantino e o padre Filipe, que foram presos. O papado começou a ser fortemente cobiçado pelo poder temporal. Para refrear esta tendência, celebrou um concílio em 769, onde dispôs que a eleição do Papa dependesse só do clero romano, e que nenhum leigo poderia ser eleito Papa, e só os cardeais poderiam ser nomeados. Declarou nulo o Sínodo de Constantinopla, iconoclasta, realizado em 754. Morreu em 24 de janeiro de 772. 95º, Papa Adriano I, 772 a 795. Um dos papas mais influentes do século VIII, governou por 23 anos. Consolidou os estados pontifícios com o apoio de Carlos Magno, rei dos francos.
Supervisionou a reforma litúrgica e disciplinar da Igreja, promovendo o uso do canto gregoriano e incentivando a unificação da doutrina cristã no Ocidente. Teve um papel crucial no Segundo Concílio de Nicéia, em 787, que restaurou o culto às imagens e combateu a iconoclastia. O papado de Adriano ficou reconhecido por sua habilidade para solucionar os eventuais problemas e por sua respeitosa capacidade administrativa. Adriano liderou a Igreja Católica na disciplina e na fé. Entre suas realizações, ele condenou a teoria do adocionismo, reconstruiu muros e aquedutos de Roma, e foi protetor das artes e da agricultura. Seu papado durou bastante tempo e é considerado de grande sucesso. Adriano faleceu com idade bem avançada, aos 95 anos de idade, no dia 26 de dezembro de 795. 96º, Papa Leão III, 795 a 816. Enfrentou oposição em Roma e foi atacado fisicamente em uma conspiração para removê-lo do trono papal. Fugiu para a corte de Carlos Magno, que o protegeu e restaurou sua posição. Em 800, coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, um evento que marcou a separação definitiva entre a Igreja de Roma e o Império Bizantino. Essa coroação estabeleceu uma nova ordem política na Europa, com o Papa reconhecendo a autoridade imperial no Ocidente. Os adversários do Papa Leão III o acusavam, entre outras coisas, de adultério. Os boatos se espalharam rapidamente, colocando em dúvida a integridade do pontífice. Foi preciso que o Papa assinasse uma declaração solene no ano 800, jurando não ter cometido os crimes que eram imputados a ele. Após a coroação de Carlos Magno, famílias nobres de Roma se revoltaram novamente, causando novas conturbações. O Papa Leão III deixou como legado a condenação do adocionismo, uma visão teológica do cristianismo primitivo, que alega que Jesus nasceu humano e só se tornou filho de Deus em seu batismo. Seu pontificado chegou ao fim no dia 12 de junho de 816, quando faleceu aos 66 anos de idade, e após 21 à frente da Igreja Católica. É considerado santo. 97º, Papa Estevão IV ou V, 816 a 817. Reforçou os laços entre o papado e o Império Carolígio. Foi o primeiro papa a exigir que o novo imperador Franco Luís, o Piedoso, recebesse a unção papal, estabelecendo uma nova tradição. Governou por um curto período, mas ajudou a consolidar a relação entre Roma e os francos. O Papa Estevão IV nasceu em Roma, numa família aristocrática. Consagrado Papa em 22 de junho de 816, procurou evitar lutas internas, ordenando aos romanos que jurassem fidelidade ao imperador carolíngio Ludovico Pio. Logo, em Reims, consagrou o imperador do Sacro Império Romano. No entanto, mostrou-lhe que não aceitava sua interferência na esfera espiritual. A sua morte foi repentina, em 24 de janeiro de 817. 98º, Papa Pascoal I, 817 a 824. Continuou a expansão dos estados pontifícios e reforçou a autonomia da Igreja em relação ao Império Franco. Ordenou grandes obras em Roma, restaurando igrejas e trazendo relíquias de mártires de catacumbas para basílicas, como a de Santa Cecília. Enfrentou tensões políticas em Roma, lidando com rebeliões internas contra seu governo. O Papa Pascoal I enfrentou problemas heréticos também. Durante seu pontificado, voltou a aparecer a heresia iconoclasta, contra a veneração de ícones e imagens religiosas, em Constantinopla. O Papa recebeu os padres e monges expulsos pelo arcebispo herege da cidade, e os colocou em mosteiros de Roma. Mas o problema com a heresia permaneceu por algum tempo. Pascoal I dedicou-se a descobrir muitas catacumbas, e transladar muitos corpos para terras cristãs. Foi nesta empreitada que descobriu as relíquias de Santa Cecília. Encontraria também as relíquias de São Leão e de São Valeriano. Além disso, recuperou muitas igrejas e monastérios. O Papa Pascoal I faleceu após 7 anos de pontificado, no dia 11 de fevereiro de 824. Venerado e reconhecido como santo pela Igreja Católica. 99º, Papa Eugênio II, 824 a 827. Assumiu o papado em um momento de tensões entre Roma e o Império Franco.
firmou com o Instituto Romano em 824, um acordo que aumentava a influência do imperador Franco nos assuntos políticos da cidade de Roma. Reformou o clero, exigindo uma educação mais rigorosa para padres e bispos. Promoveu a restauração das escolas eclesiásticas, ajudando na preservação do conhecimento clássico. O Papa Pascoal I enfrentou problemas heréticos também. Durante seu pontificado, voltou a aparecer a heresia iconoclasta, contra a veneração de ícones e imagens religiosas, em Constantinopla. O Papa recebeu os padres e monges expulsos pelo arcebispo herege da cidade, e os colocou em mosteiros de Roma. Mas o problema com a heresia permaneceu por algum tempo. Pascoal I dedicou-se a descobrir muitas catacumbas e transladar muitos corpos para terras cristãs. Foi nesta empreitada que descobriu as relíquias de Santa Cecília. Encontraria também as relíquias de São Leão e de São Valeriano. Além disso, recuperou muitas igrejas e monastérios. O Papa Pascoal I faleceu após 7 anos de pontificado, no dia 11 de fevereiro de 824, venerado e reconhecido como santo pela Igreja Católica. 100º, Papa Valentino, 827. Seu pontificado foi extremamente curto, durando apenas algumas semanas. Eleito por aclamação popular, não teve tempo de implementar mudanças significativas. Sua morte súbita resultou em uma nova disputa pelo papado. O Papa Valentino era muito querido pelo povo e, simultaneamente, pelo clero e pela nobreza. Conseguia, assim, ser respeitado e admirado por todos. O papado era o ápice de sua vida devota, reconhecida pela perseverança e regada de prestígio. Todos o respeitavam pela pureza e pela bondade que demonstrava em suas ações. Além disso, pelas contas oficiais da Igreja Católica, o Papa Valentino ocupava uma posição de destaque na sucessão papal. Era o 100º líder da Igreja na sucessão de São Pedro. Contudo, quis o destino que seu tempo à frente da instituição religiosa fosse muito breve. O Papa Valentino ficou apenas 40 dias no posto, o que não lhe deu tempo para ações que marcassem significativamente seu papado. A causa de sua morte não é conhecida, mas sabe-se que faleceu em Siracusa no dia 16 de novembro de 827, quando tinha apenas 47 anos de idade. O período entre os papas Zacarias e Valentino foi crucial para a transformação do papel do papado na Europa. As ações desses papas consolidaram a aliança com os francos e estabeleceram a autoridade do Papa como figura política e espiritual. A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III em 800 marcou a separação definitiva entre Roma e o Império Bizantino, dando origem ao Sacro Império Romano Germânico e reforçando o poder papal sobre os assuntos políticos do Ocidente. Além disso, a criação dos estados pontifícios e a luta contra a iconoclastia fortaleceram a identidade da Igreja Ocidental, preparando o terreno para os futuros conflitos e reformas que moldariam a história do cristianismo na Idade Média. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.